Olá, turma. Aqui é a professora Melissa Graciosa. Essa é a disciplina de Hidráulica de Condutos Forçados da Universidade Federal do ABC, curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Eu vou apresentar aqui para vocês a resolução das atividades e exercícios propostos de aplicações da perda de carga para a Engenharia Ambiental e Urbana. Então, na atividade proposta, teve um primeiro exercício em que 2 reservatórios são mantidos em nível constante, estão interligados por uma tubulação de aço galvanizado, 12 metros de comprimento e diâmetro 50 milímetros, conforme o esquema que está apresentado aqui na figura. Então, admitindo-se que a única perda de carga localizada no sistema seja devida a uma válvula de gaveta parcialmente fechada, e essa válvula tem um comprimento equivalente de 20 metros, utilizando-se a fórmula de Hazen-Williams, determinar a vazão. Então, como sempre, eu recomendo vocês começarem a fazer a resolução desenhando o croquis ou utilizando o croquis que está desenhado no enunciado para colocar as informações que a gente tem e assim ficar mais fácil de identificar as informações que a gente precisa buscar e já ir pensando qual método a gente vai utilizar, né, para buscar essas informações. Se possível, eu recomendo desenhar o croquis mesmo, porque à medida que a gente vai elaborando o croquis, o problema vai se formatando melhor, assim, a gente consegue visualizar essas informações que são dadas e aquelas que são necessárias a gente buscar e já ir raciocinando como buscar. Nesse caso, a gente tem aqui os 2 reservatórios, eles têm uma distância entre os níveis d'água igual a 3 metros. É uma tubulação de 12 metros de comprimento e diâmetro 50 milímetros ou 0,05 metros. Tem um registro de gaveta parcialmente fechado que vai, então, ocasionar uma perda de carga que seria o equivalente a adicionar 20 metros na tubulação. Então, esse é o princípio aí da metodologia do comprimento equivalente, né? O que seria equivalente em metros de tubulação de mesmo diâmetro, em termos de perda de carga, aquela peça que a gente está tentando calcular ali, a perda de carga localizada. Então, pelo método do comprimento equivalente, o que a gente faz é somar, obter um comprimento total que inclua tanto o comprimento dos tubos quanto o comprimento equivalente das perdas de carga, das peças, né, que vão gerar as perdas localizadas. Então, no caso, são os 12 metros de tubo mais os 20 metros de comprimento equivalente desse registro, que resulta, então, em 32 metros. E aí, aplicar diretamente a equação de Hazen-Williams, porque as informações todas a gente tem. O ΔH, que é a perda de carga, a perda de carga entre esses 2 pontos, ela vai ser dada pelo próprio desnível aqui, né, pela cota ΔZ, podem fazer aí por Bernoulli para fazer essa verificação, a gente já fez isso em exercício anterior, porque como está aberto para a atmosfera, então a parcela PA sobre gama, ela é eliminada. Da mesma forma, como os reservatórios são mantidos em nível constante, então não tem a parcela de carga cinética, o V² sobre 2G também é eliminado. Fica então somente a carga potencial e a gente tem a diferença de carga potencial entre os pontos A e B, que é de 3 metros, né? E aí com isso, então a própria perda de carga é o ΔZ, como em outros problemas semelhantes assim de reservatórios abertos para a atmosfera, com o nível d'água mantido constante, interligado por uma tubulação, a perda de carga nessa tubulação é igual à diferença de nível entre os 2 reservatórios. Então, essa perda de carga, pela fórmula de Hazen-Williams, é igual a 10,65 vezes o comprimento. Qual comprimento? O total, porque eu vou calcular a perda de carga total, que é igual à perda de carga distribuída aqui ao longo da tubulação, mais a perda localizada. Então, o L que eu vou entrar aqui é o L total, que são os 32 metros. Vezes a vazão elevado a 1,85, vazão é o que a gente está buscando. O coeficiente C também elevado a 1,85, foi dado do problema que o material é aço galvanizado novo, portanto, coeficiente C igual a 125. E o diâmetro D da tubulação também foi dado, atenção para colocar em metros, né? Muitas vezes a informação vem em milímetros, vem em polegadas, que são unidades bastante usuais aí para diâmetro comercial, mas a gente precisa colocar sempre em metros para entrar nas equações aqui de perda de carga.
E essa perda de carga, então, é igual a 3 metros, que é a diferença de nível d'água entre os dois reservatórios. Fazendo os cálculos, facilmente aí a gente encontra, então, a vazão, que dá 0,0036 metros cúbicos por segundo. Fica um valor muito pequeno aqui para tratar nessa unidade, e por isso, nesses casos, a gente costuma levar para litros por segundo, né? Então, uma vazão de 3,6 litros por segundo. Vamos ao próximo exercício da atividade proposta. A ligação entre dois reservatórios de grandes dimensões, entre parênteses, entenda-se que então eles têm um nível aproximadamente constante, ela é feita por duas tubulações instaladas em paralelo. A primeira possui um comprimento de 1.500 metros, um diâmetro de 300 milímetros, desculpem, e o fator de atrito da fórmula de Darcy-Weisbach, ou fórmula universal, é igual a 0,032. Está transportando uma vazão de 56 litros por segundo. E ele quer saber, então, qual é a vazão conduzida na segunda tubulação, sendo que ela tem 3.000 metros de comprimento, um diâmetro de 600 milímetros e o fator de atrito igual a 0,024. Então, vamos lá desenhar o problema, né, gente? A gente tem dois reservatórios. Quando a gente fala que os reservatórios são de grandes dimensões, é que a gente está falando que eles são mantidos em níveis constantes, independente de haver um transporte de vazão de um para o outro, o nível d'água não muda, como se fosse ligar uma represa Billings a um outro reservatório. Você pode colocar uma tubulação ali ligando os dois reservatórios, mas por serem muito grandes, você não vai observar uma variação significativa de nível d'água em função dessa vazão que está escoando aqui nessa tubulação que interliga os reservatórios. Então, como os níveis são mantidos constantes, entende-se também que o ΔH, que é a diferença de nível entre os dois, ela é também mantida constante. Então, a gente esquematiza o croquis aqui, né? Faz os dois reservatórios, indica o ΔH, a gente tem duas tubulações. Tubulação em paralelo significa que as duas estão operando no mesmo sentido, com a mesma finalidade de transportar vazões do reservatório 1 para o 2. Não quer dizer que elas sejam exatamente paralelas, tanto que uma tem uma extensão mais curta, a outra tem uma extensão mais longa, o dobro, né? Uma tem 1.500 metros de comprimento, a outra tem 3.000 metros de comprimento. Na prática aí de problemas de engenharia ambiental urbana, isso seria aqui uma interligação mesmo entre reservatórios de abastecimento, e é construída posteriormente aí uma segunda tubulação para contribuir com essa vazão, e não necessariamente essa segunda tubulação vai seguir o mesmo trajeto da primeira, né? Então ela tem uma extensão maior e ela tem outro diâmetro também. E aí eu recomendo também, gente, na hora de fazer o croquis, é uma boa prática a gente já colocar as unidades, as variáveis no croquis, nas unidades que a gente vai usar, que seriam as unidades do Sistema Internacional, vazão em metro cúbico por segundo, comprimento de tubulação em metros, diâmetro também em metros. Então, a primeira tubulação a gente tem todas as informações, né? Ela transporta uma vazão de 0,056 metros cúbicos por segundo, a gente tem o fator de atrito, tem o comprimento e tem o diâmetro. Então, a gente já consegue logo de cara calcular esse ΔH. E esse ΔH vai ser o mesmo na outra tubulação, porque ambas as tubulações, elas operam de maneira independente, porque elas estão em paralelo, elas não estão em série, então elas são independentes e ambas estão sujeitas à mesma perda de carga. Então, se elas estivessem em série, a perda de carga seria a soma da perda de carga nas duas tubulações, mas elas estão operando paralelamente. Então, a perda de carga nas duas tubulações é igual ao ΔH. E essa aqui é a chave para a gente resolver o problema. A gente tem todas as informações para o trecho 1, para a tubulação 1, calcula, então, essa perda de carga e aplica a mesma perda de carga para o trecho 2, e então calcula a vazão para o trecho 2. Então, essa vai ser a dinâmica. A premissa é essa: a perda de carga nas duas tubulações é igual a ΔH. Definido isso aqui, a gente mata o problema, aplica aqui as equações. ΔH1 igual a ΔH2, que é igual a ΔH simplesmente. Ou seja, F1 vezes L1 sobre D1 vezes V1 ao quadrado sobre 2G é igual a F2 vezes L2 sobre D2 vezes V2 ao quadrado sobre 2G. E aqui também outra boa prática é a gente, depois de equacionar o problema, identificar quais são as variáveis que a gente tem e quais são as incógnitas, quais são as variáveis desconhecidas. E nesse caso aqui fica claro que a gente tem só uma variável desconhecida, todas as outras aqui são conhecidas. Então, que seria então a velocidade no trecho 2. Então, a gente consegue calcular essa velocidade, portanto, a partir da equação da continuidade, calcular a vazão. A velocidade no trecho 1, ela é conhecida porque a gente conhece a vazão, é só aplicar a continuidade,
velocidade igual a vazão dividida pela área, a gente obtém aí a velocidade no trecho 1, 0,79 metros por segundo. E aí a gente aplica a fórmula universal, e a única incógnita passa a ser a velocidade no trecho 2, a gente então obtém essa velocidade no trecho 2, e novamente pela equação da continuidade, a fórmula QVA, né? Vazão igual a velocidade vezes área, daí a gente obtém a vazão na segunda tubulação. Então, ele é um problema de resolução direta, porque a gente tem uma equação, né, e uma variável desconhecida. Na verdade, a princípio, a velocidade também seria desconhecida aqui nessa equação, mas, obviamente, a gente consegue obter, uma vez que a gente tem a vazão, é só aplicar a equação da continuidade. Então, está aí a solução do exercício, a vazão igual a 0,259 metros cúbicos por segundo. Vamos, então, à resolução do exercício proposto 1. O enunciado nos diz que foi conduzido um ensaio de campo em uma adutora de 6 polegadas para determinar as condições de rugosidade da parede, e isso é uma prática muito comum, aí você tem uma adutora e depois de muitos anos ali já não sabe mais qual é a condição interna dessa parede, para poder calcular, né, ali os parâmetros hidráulicos, para poder estimar como é que essa adutora está operando, né? A rugosidade ela vai mudando com o tempo. Então, uma das formas da gente saber atualizar, né, qual a rugosidade que efetivamente está ocorrendo ali nessa tubulação, nessa adutora, é conduzir um teste de campo. E como que foi feito esse ensaio de campo? Se mediu a pressão em 2 pontos. Delimitou-se ali 2 pontos A e B, eles estão distantes aí com um comprimento dado, né, no trecho, 1.017 metros, e tem uma diferença de cota topográfica de 30 metros, sendo que o ponto A está mais baixo que o ponto B. E a vazão conduzida, no momento desse ensaio, era de 26,5 litros por segundo. No ponto A se mediu uma pressão de 68,6 newtons por centímetro quadrado e no ponto B se mediu a pressão de 20,6 newtons por centímetro quadrado. Então, como é que a gente determina a rugosidade dessa adutora a partir dessas informações obtidas no ensaio de campo? Bem, nesse caso, necessariamente, a gente precisa desenhar o croquis, porque senão fica muito difícil visualizar, processar todas as informações aí do enunciado. Então, é uma tubulação de comprimento de 1.017 metros, entre 2 trechos A e B. O diâmetro de 6 polegadas vai dar aí aproximadamente 150 milímetros, né? Acho que dá 152, não sei. Mas a gente aproxima, né? É uma tubulação de 150 milímetros, o equivalente aí em diâmetro comercial. 6 polegadas é os 150 milímetros, ou 0,15 metros. A vazão também já convertendo aqui para a unidade de metro cúbico por segundo, né? Uma vazão de 26,5 litros por segundo. Então, a gente divide por 1.000, né? Porque 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então a gente divide por 1.000, vazão de 0,0265 metros cúbicos por segundo. E o ΔZ entre os 2 pontos é de 30 metros, sendo que o ponto A está mais baixo que o ponto B. A vazão vai escoar no sentido de A para B. A pressão em A e B foi dada em newtons por centímetro quadrado, então, bora fazer essa conversão, né, gente, para a gente entrar na equação com as unidades certinhas do SI, que é newton por metro quadrado. Então, estou fazendo a regrinha aqui da conversão, né? Então, a gente obtém que a vazão no ponto A é de 686 mil newtons por metro quadrado, ou 686 kPa, e no ponto B, 216 mil newtons por metro quadrado. Outra coisa que eu vou precisar aqui para poder aplicar a equação de energia é a velocidade, sendo que foi dada a vazão em A é igual a vazão em B, então fica fácil calcular a velocidade, que é a vazão pela área, velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, finalmente, a gente consegue aqui aplicar a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli entre A e B fica, ou a equação de energia, né? A cota do ponto A mais a carga piezométrica, né? O PA sobre gama, mais VA ao quadrado sobre 2G é igual à cota do ponto B, ou a carga potencial do ponto B, mais a carga piezométrica em B, PB sobre gama, mais VB ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga que vai ter ocorrido aqui no sentido de A para B. Como a vazão é igual nos 2 pontos, então a velocidade vai ser igual, a gente elimina aqui essas duas, a carga cinética, né? As duas cargas cinéticas dos 2 lados da equação. Então, a gente fica aqui, a carga piezométrica de A menos a de B é igual à cota de B menos a de A, mais a perda de carga.
E aqui são todas as informações que a gente tem, né? Eu tenho ZB, eu não tenho ZA e ZB, mas eu tenho ZB menos ZA, né? Que é igual a 30 metros. Então, eu consigo processar aqui os cálculos e obter a perda de carga. Resultou aqui em 18,93 metros. Agora, uma vez que eu tenho a perda de carga, eu consigo entrar na equação, a fórmula universal da perda de carga, e com a fórmula universal eu tenho a perda de carga, eu tenho o comprimento da tubulação, tenho o diâmetro, tenho a velocidade, eu consigo então calcular o F. E a partir do cálculo de F, a gente consegue entrar lá no diagrama de Moody. O diagrama de Moody, vejam bem, é aquele que relaciona o fator de atrito com ε sobre d. Então, a gente entra com o fator de atrito, a gente tem que aproximar, porque o diagrama não tem essa precisão toda aqui, 0,0246, dá para entrar com 0,025, e a gente obtém que, então, o ε sobre d correspondente é igual a 0,002. E, então, dado que o diâmetro é de 150 milímetros, eu faço as contas aqui, o ε, que é a rugosidade, fica igual a 0,3 milímetros. Então, tá aqui, gente, o diagrama de Moody. Ele faz a correlação entre o número de Reynolds, a rugosidade relativa, que é ε sobre d. Em alguns livros de hidráulica aparece um E minúsculo sobre d, mesma coisa, ε ou E minúsculo é a rugosidade em milímetros. Aqui a rugosidade relativa, então ela está dimensional. O fator de atrito F e o regime ser laminar ou turbulento e o tubo liso ou rugoso. Então, a rigor, a gente precisa ter o número de Reynolds e o fator de atrito para obter a rugosidade, ou ter a rugosidade e o número de Reynolds para obter o fator de atrito. Acontece que a gente não calculou o número de Reynolds, ele depende ali da velocidade que a gente tem, do diâmetro que a gente tem e da viscosidade cinemática que não foi dada. Em último caso, a gente poderia calcular esse número de Reynolds adotando-se uma viscosidade cinemática. A gente sabe que uma adutora está transportando o quê? Água, né? E ela vai estar transportando essa água numa condição ali de temperatura, porque a viscosidade cinemática ela vai ser função da temperatura. Então, a gente pode adotar a temperatura 20 graus, a viscosidade cinemática é conhecida, é 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Na falta de maiores informações, adota, ou então mede-se a temperatura, aí o ensaio teria que ter dado essa informação. Aí a gente calcula o Reynolds. A gente não tem esse número de Reynolds para entrar aqui no Moody, mas a gente tem o fator de atrito e a gente sabe que é um escoamento turbulento. Se é um escoamento turbulento, com certeza vai estar à direita dessa curva aqui. Aqui é a região da turbulência. Esse fator de atrito 0,025, a primeira curva que ele encontra para escoamento turbulento é essa aqui. Ele cruza outras curvas, mas todas elas estão no regime de tubos lisos e escoamento laminar. Então, essas aqui não vão me interessar. Então, a faixa de Reynolds ela está mais para cá, ela está para tubos rugosos. Então, a gente pode, então, por esse motivo, por saber que é um escoamento turbulento, porque o fator de atrito, se eu puxo uma horizontal aqui, está cruzando só uma dessas linhas que cai no escoamento turbulento, então eu consigo determinar ε sobre d. E aí eu faço o cálculo pelo diâmetro e obtive, então, a rugosidade de 0,3 milímetros. Então, vamos aqui ao exercício 2. O exercício 2 é uma questão de projeto. Qual a declividade que eu devo adotar para assentar uma tubulação, dado que o material é ferro fundido, eu conheço a rugosidade, dado que o diâmetro é de 0,10 metros, e qual que é o meu objetivo? Que a carga de pressão em todos os pontos seja a mesma. Esse também é um problema muito comum aí da engenharia ambiental urbana, engenharia de infraestrutura urbana, engenharia de irrigação. Por quê? Porque eu preciso conduzir água de maneira que em todos os pontos da tubulação eu tenha a mesma pressão. Ou em todos os pontos eu atenda a uma determinada condição de pressão. Isso também é um outro problema dado. No caso aqui, o problema é que em todos os pontos seja a mesma pressão. Vamos pensar, por exemplo, numa rede de distribuição de água ao longo de uma rua. Em todas as casas, a pressão na rede tem que ser tal que a água consiga vencer pelo menos o primeiro pavimento, ou a condição de norma, aí, não me recordo agora exatamente, vocês vão ver isso bastante em abastecimento, que a água consiga vencer o primeiro pavimento e chegar na caixa d'água. Se não me engano, são 2 pavimentos que a água tem que vencer, por norma, depende aí, mas ela tem que vencer uma determinada altura. Isso significa garantir a carga de pressão, é o P sobre gama.
É aquela carga que, se eu fizer um furo na tubulação e conectar uma mangueira, é quanto que a água vai subir nessa mangueira. Então, esse é um problema bastante comum aí do escopo do engenheiro ambiental e urbano. Então, dado que a vazão a ser transportada é de 11 litros por segundo, quero saber qual a declividade que eu tenho que assentar essa tubulação para poder garantir que a pressão em todos os... Então, vamos aqui para a solução do problema 2, a gente sempre começa desenhando o croquis. Eu tenho um trecho de tubulação de uma extensão L qualquer, eu não conheço ainda qual é essa extensão L, transportando uma determinada vazão que eu conheço, já coloca a informação aqui na unidade que a gente vai utilizar, né, metro cúbico por segundo. 2 pontos de tubulação aqui, 1 e 2. Em todo esse trecho 1 e 2, eu preciso que a pressão seja igual, não pode variar a pressão. Então, a rugosidade é dada, o diâmetro é dado. Vamos colocar isso aqui, então, na equação de Bernoulli. Uma primeira condição aqui que a gente vai interpretar a partir de uma condição dada do problema é que, se todas as pressões em todos os pontos são iguais, necessariamente a linha piezométrica então é paralela ao eixo da tubulação, né? Em qualquer ponto que eu plugar uma mangueira aqui na tubulação, a água vai ter que subir a mesma altura, né? O mesmo P sobre gama. Portanto, o P sobre gama é igual em todos os pontos que eu plugar. Portanto, eu fico com uma linha piezométrica paralela. Aqui a tubulação. Eu coloquei aqui o V ao quadrado sobre 2G, né? Só para representar aqui a linha de energia. E a gente sabe também que a declividade de um tubo é o ΔZ, né? Quanto que ele decai, né, num trecho, dividido pelo comprimento do trecho. Então, tem essas informações aqui. Vamos lá para a equação de energia. Z1 mais P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, igual a Z2, mais P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga entre 1 e 2. Como as vazões em 1 e 2 são iguais, é a mesma vazão que está sendo transportada aqui no tubo, então o termo de carga cinética ele é eliminado, porque V1 igual a V2. E aí a outra condição que é dada é que P1 é igual a P2, igual a qualquer P no meio do caminho aqui. Então a carga piezométrica ela também vai ser eliminada. Vamos lá. Aqui que eu tenho que apertar. Ainda vou aprender a trabalhar direito com esse vídeo pelo PowerPoint aqui. Bom, então a minha equação de energia, gente, ela fica restrita somente a isso aqui, Z1 menos Z2 igual a ΔH de 1 a 2. Né? Sobrou só Z1, Z2 e ΔH. E aí eu tenho já uma equação importante, que a minha perda de carga ela é igual a ΔZ. Então vamos lá para a equação agora a equação de perda de carga, né? A fórmula universal, que é o que a gente costuma fazer, né? A gente usa o Bernoulli para obter a perda de carga, aí joga a perda de carga na fórmula universal e obtém a informação que a gente quer. Então, qual a informação que a gente quer? Eu quero I0, eu quero a declividade com que eu vou ter que assentar esse tubo, que é igual a ΔZ sobre L. Então, vamos lá, ΔH é igual a F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Se eu pegar esse L e jogar para cá, eu tenho o meu ΔH sobre L, que é o próprio ΔZ sobre L, porque ΔH é igual a ΔZ. Então, eu tenho o I0. O meu I0 está aqui, no ΔH sobre L. E o que sobra do outro lado? Sobra um F, que eu consigo determinar pelo diagrama de Rose, ou diagrama de Moody. Sobra o diâmetro, que eu tenho. Sobra o V ao quadrado sobre 2G, que eu tenho a velocidade também, porque a vazão foi dada, então é só aplicar a continuidade. Vazão e QVA, né, igual vazão igual velocidade vezes área. Então, a velocidade é a vazão dividido por área, é só fazer a continha aqui e eu obtenho uma velocidade de 1,40. Para obter o F, eu entro no diagrama de Rose com as informações de diâmetro e de epsilon sobre D. Eu tenho a rugosidade, então eu consigo determinar o fator F. Então, eu vou lá para o diagrama e determino o fator F. Ou seja, todas as variáveis aqui do lado direito da equação eu tenho, aí eu calculo direto o ΔZ sobre L, que é igual ao I0. Então, a chave da solução desse problema aqui é esse entendimento aqui de que em todos os pontos da tubulação a carga é igual, portanto, essas linhas são paralelas, né, a piezométrica e o eixo do tubo, e que a perda de carga, portanto, é o próprio ΔZ. E que a declividade é o ΔZ sobre L, como
ΔZ é igual a ΔH, é igual a ΔH sobre L, ele sai direto aqui da equação da perda de carga. Vamos então aqui para o terceiro exercício, que diz o seguinte: na tubulação da figura, de diâmetro dado, a carga de pressão disponível no ponto A é de 25 metros de coluna d'água. Qual deve ser a vazão para que a carga disponível no ponto B seja de 17 metros de coluna d'água? A tubulação de aço soldado novo, ele deu o valor do coeficiente C, 130, ou seja, vamos usar Hazen-Williams para resolver o problema. Só explicando aqui que está no plano vertical, né? Não está deitada essa tubulação. Isso aqui é uma vista em corte, não é uma vista em planta. Então, vamos lá, desenhou o problema. Bastando para isso, calcular. Às vezes eu me perco aqui nos botões, viu, gente? Então tenham paciência. Vai passando o vídeo para frente aí, que não vai dar tempo de editar também, não. Então vamos lá. Bastando para isso, eu calcular aqui a perda de carga por Bernoulli, né? Aí eu consigo obter a vazão. Perda de carga por Bernoulli é só aplicar. ZA, né, mais PA sobre gama, mais VA ao quadrado sobre 2G. ZB mais PB sobre gama, mais VB ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga no trecho. Sendo que a vazão é igual, então a velocidade é igual, então, porque o diâmetro também não muda, então esse termo carga cinética ele sai da equação. E aí eu fico que ΔH de A a B é PA sobre gama menos PB sobre gama, mais ZA menos EB. E aí eu consigo calcular a perda de carga. Eu jogo lá na equação de Hazen-Williams e calculo a vazão. Fica resolvido aí, então, o problema 3. Então, vamos para o problema 4. Determinar o diâmetro de uma adutora. Determinar o diâmetro significa projetar, né, gente? Dimensionar a adutora. Então, a gente sabe quais são as informações dadas. Que ela vai operar por gravidade, que a distância a ser vencida é de 850 metros, que ela vai ligar 2 reservatórios, que a diferença de cota entre eles é dada. Tudo isso aqui é informação topográfica, informação de mapa, né? E aí a gente tem que ir lá e dimensionar essa adutora. O que é dimensionar? Determinar o diâmetro dela. E eu determino um diâmetro para atender a uma condição de vazão. Então, sabendo que ela vai transportar água com vazão de 30 litros por segundo, que diâmetro eu preciso colocar nessa adutora? Um problema muito típico aqui de engenharia ambiental urbana, ou de engenharia de infraestrutura de águas, né? Material da tubulação, aço galvanizado com costura, novo, o epsilon é dado 0,15 milímetros. Então, vamos para a resolução desse problema aqui. Como sempre, o problema ele começa pelo desenho do croquis. Vamos desenhar o problema. Eu tenho 2 reservatórios. Esses 2 reservatórios, eles têm uma diferença de cota de 17,5 metros. Eles estão distantes 850 metros, que é onde vai ser instalada, então, implantada a adutora. Essa adutora tem que transportar 30 litros por segundo, ou 0,03 metros cúbicos por segundo. O material que vai ser utilizado é aço galvanizado novo, com costura, C igual a 125, e ele, então, corresponde aqui à rugosidade de 0,15 milímetros. Então, nós vamos dimensionar essa adutora, determinar o diâmetro. Ah, professora, mas dimensionar também não é determinar o material? É. A gente está adotando um determinado material e calculando o diâmetro. Na prática, eu vou ensaiar isso aqui com diversos materiais. Vou pensar, e se eu fizer de ferro fundido? Né? Eu posso testar outros materiais e ver qual vai ser o diâmetro, avaliar o custo, fazer um estudo ali de custo-benefício. Então, aqui no caso, é uma parte aqui do problema. Estou estudando. Se eu fizer de aço galvanizado novo, qual vai ser o diâmetro que eu vou ter que adotar? Então, o primeiro passo aqui é a gente determinar qual é a perda de carga, né? Que acontece aqui entre esses 2 reservatórios. Essa perda de carga é a própria diferença de cota entre esses 2 reservatórios, mas vamos demonstrar. Então, eu tenho um reservatório 1 e um reservatório 2. Vamos colocar o nosso ponto 1 e 2 convenientemente aqui na superfície. Essa diferença entre esses pontos, como eles são mantidos a níveis constantes, vai ser a própria diferença da cota, né, entre os 2 reservatórios. Então, como a pressão na superfície é atmosférica e a velocidade é nula, porque são reservatórios de grandes dimensões, eu fico que a perda de carga é a própria diferença de cotas. E aí eu consigo entrar na equação de Hazen-Williams, onde eu tenho a perda de carga, que é a diferença das cotas entre os 2 reservatórios. Eu tenho a extensão, 850 metros. Temos também o coeficiente C dado, que foi adotado aqui o aço galvanizado novo. A vazão também é dada, condição de projeto, portanto, eu calculo o diâmetro, vai ser um diâmetro de 0,15 metros.
Vamos então para o exercício 5. Em uma adutora de diâmetro 150 milímetros, feita de aço soldado novo, em que a rugosidade é igual a 0,10 milímetros, é uma adutora enterrada, está tendo um vazamento nessa adutora enterrada. Um dos problemas mais encrencados de resolver, achar onde é que está esse vazamento. Então, como é que se procedeu aqui? Foi feito um ensaio de campo. Hoje em dia tem outras ferramentas aí, viu, gente, para achar onde está o vazamento, mas às vezes é difícil de identificar. Então, foi feito esse ensaio para levantamento de vazão e pressão em 2 pontos A e B. A distância entre eles, 500 metros. No ponto A, a cota piezométrica é 657,58 metros. Veja bem, ele não está exatamente falando carga piezométrica, mas em cota, né? Então, isso aqui está somando a carga piezométrica mais a cota do terreno. E a vazão, 31,1 litros por segundo. A que distância do ponto A está localizado esse vazamento? Então, é isso aqui que a gente vai calcular. Então, vamos desenhar o problema, né? Eu tenho uma adutora, está enterrada, entre 2 pontos A e B eu fiz um ensaio, medi a pressão, obtive o valor da cota total. Então, aqui, esse 657,58 é o ZA mais o PA sobre gama, viu, gente? Não é que eu pluguei uma mangueira e a água subiu 657 metros. Ele falou em cota. Então, a cota do terreno mais a cota piezométrica, mais a carga piezométrica, resultou aí na cota piezométrica total, 657,58, e no ZB, 643,43. E a gente sabe que tem um vazamento, ou seja, eu venho com uma determinada linha piezométrica, ali tem uma quebra, porque eu estou perdendo uma vazão, vou colocar aqui vazão de vazamento, vazão vertida no vazamento, né? Chamei de QV. Botei um ponto C aqui, e aí a partir desse ponto C tem essa perda de carga grande aqui, né, por causa da perda de vazão, da derivação aqui, e muda a declividade aqui da linha piezométrica. O diâmetro é igual, e a vazão do trecho AC, obviamente, vai ser diferente da vazão do trecho AB, porque eu estou tendo uma perda, tem um vazamento grande aqui. Eu sei a distância de AB, mas eu não sei qual é a distância de A a C. É exatamente isso que nós estamos procurando, onde é que está esse vazamento, né? Então, vamos considerar assim que o C é o ponto do vazamento, LAC é a distância do ponto A até o ponto do vazamento, que é o que nós estamos procurando, QV, vazão vertida aqui no vazamento, e ela é igual, então, a vazão no trecho A menos a vazão no trecho B, e as duas vazões foram dadas. Então, eu sei quanto que eu estou perdendo nesse vazamento, eu sei, porque eu medi em campo, quanto que está saindo de A, quanto que está chegando em B, a diferença é o que está vazando. Calculo aqui a área do tubo, porque a gente vai precisar ir para os cálculos, né, gente? E com isso eu consigo também calcular a velocidade em A e B, porque eu tenho a área do tubo, né, usando a equação da continuidade. E vamos aplicar Bernoulli, então. ZA mais PA sobre gama mais VA ao quadrado sobre 2G é igual a ZB mais PB sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais o ΔH, mais a perda de carga que está acontecendo aí no caminho. A componente cota piezométrica, que soma o ZA com a carga piezométrica, a gente tem tanto em A quanto em B. As velocidades a gente já calculou. Com isso, então, a gente consegue determinar a perda de carga entre A e B. Então, eu já sei qual é a minha perda de carga aqui entre os 2 pontos. Para saber a posição do vazamento, então, como é que eu posso proceder? Uma das maneiras de fazer isso aqui, acho que a mais prática no caso, seria calcular quanto que é a minha perda de carga em metro por metro, nos 2 trechos. Essa perda de carga em metro por metro, gente, ela é chamada perda de carga unitária e ela é muito útil quando a gente vai dimensionar qualquer sistema aí de abastecimento de água, principalmente, porque se eu sei quanto eu perco de carga em 1 metro, eu sei quanto eu perco de carga em 300 metros, em 500 metros. Então, é muito útil calcular a perda de carga em metro por metro, que nada mais é do que pegar a equação de perda de carga e dividir pelo comprimento, né? Então, eu calculo a perda de carga total nos 2 trechos, deixando em função, né, colocando a distância AC em função do L total. E aí, a soma das perdas de carga nos 2 trechos tem que ser igual à perda de carga total. Então, vamos fazer a conta aqui. Cálculo dessa perda de carga unitária. Se a perda de carga, por Hazen-Williams, estou fazendo aqui, é 10,65 vezes L, vezes Q a 1,85 por C a 1,85 vezes D a 4,87,
A perda de carga unitária, ela tem esse nome aqui, J, vocês vão ver, é muito comum essa notação aí nos livros de hidráulica, é igual a perda de carga por metro de comprimento. Simplesmente é tirar o comprimento aqui do cálculo da perda de carga. E aí eu consigo calcular tanto para o trecho AC, que eu sei qual é a vazão que está sendo transportada no trecho AC. Então, eu consigo calcular a perda de carga unitária. A informação que eu não tenho é o comprimento. Então, eu tirei o comprimento da jogada. Eu estou calculando a perda de carga por metro de tubulação. Não sei quantos metros tem ali entre o ponto A e o ponto C, mas eu sei que a cada metro a perda de carga vai ser igual a 0,045 metros por metro de tubulação. É metros de perda de carga por metro de tubulação. Consigo fazer o mesmo para o trecho CB. Então, eu tenho de A a C a perda de carga unitária, de C a B a perda de carga unitária. Eu sei que o comprimento total é 500 metros, então de A a C eu vou chamar de comprimento LAC, e de C a B é 500 menos o LAC, sendo que a perda de carga no trecho AC é igual a perda de carga unitária vezes LAC. E a perda de carga no trecho CB é a perda de carga unitária do trecho vezes 500 menos LAC. Pronto, coloquei todo mundo aqui em função de LAC. Agora, como é que eu vou calcular a distância? Eu sei que a perda de carga total é a perda de carga no trecho A mais a perda de carga no trecho B. E eu também sei que essa perda de carga total tem que dar 14,24 metros. Calculei lá no item anterior. Então, é só substituir na fórmula. 0,045 LAC mais 15 menos 0,030 LAC igual a 14,24. Achei a distância aqui. Bom, então vamos aqui ao exercício 6. Considere o escoamento de água em um regime permanente, em uma tubulação retilínea de comprimento 200 metros, de um certo material, não é carto material não, depois o professor arruma ortografia aqui, com diâmetro dado de meia polegada. Em uma seção A, que está na cota 100 metros, a altura da água medida em um piezômetro. O que é o piezômetro? É aquela mangueira que a professora fala sempre. Se plugar uma mangueira numa tubulação que está sob pressão, a água vai subir na mangueira, porque a água dentro do tubo está sob pressão. Quantos metros essa água vai subir? Esse valor é a carga piezométrica, por isso que essa mangueira então é chamada de piezômetro, uma mangueira, um tubo, um canudo, o que for. Então, botou ali o piezômetro, a água subiu 3 metros nessa seção A, ou seja, estava com uma carga piezométrica PA sobre gama de 3 metros. Na seção B, a cota topográfica 105 metros e a carga piezométrica 2 metros. Supondo o escoamento laminar, inicialmente, depois verificar se a hipótese está correta, determinar o sentido do escoamento e a vazão escoada. A resolução do problema aqui, gente, fazendo sempre o croquis, né? Já faço logo uma correção no croquis aqui, que o diâmetro é 0,0127 metros, tá bom? Não são 120, não é 0,0127 milímetros. Depois corrijam aí na resolução de vocês. ZA, 100 metros, PA sobre gama, 3 metros. ZB, 105 metros, PB sobre gama, 2 metros. Comprimento da tubulação, 200 metros. Qual é a direção do escoamento? É a primeira pergunta. E, quer dizer, a segunda, na verdade, a primeira é qual é a vazão que está sendo transportada. Lembrando que no escoamento laminar, a gente tem o Reynolds menor do que 2.000, é aquele escoamento em que o fluxo ele vai de maneira muito, as linhas de corrente todas paralelas, né? E ele tem o número de Reynolds menor que 2.000. O número de Reynolds é a relação entre a carga, as forças cinéticas e de viscosidade. Então, é a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, que não foi dada. Nesse caso, a gente pode adotar aí uma temperatura média de 20 graus, que vai conduzir, então, a uma viscosidade cinemática de 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, né? Isso é valor para água. O diâmetro foi dado, a velocidade é o que a gente está buscando, que é a vazão, né? que a gente está buscando. Bom, vamos supor que o Reynolds fosse exatamente 2.000. Né, que seria o limite aí para escoamento laminar, né? A partir daí tem o escoamento de transição e acima de 4.000 turbulento. Então, essa velocidade seria de 1,57 metros por segundo. Olha quanto que dá a carga cinética, gente. V ao quadrado sobre 2G é 0,126. Então, só a título de observação, para vocês verem aqui como no escoamento laminar, essa carga cinética ela é muito menor do que a piezométrica e do que a carga potencial. Bom, então, fazendo aqui a equação de energia,
a gente tem que o ZA mais PA sobre gama mais VA ao quadrado sobre 2G igual a ZB mais PB sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais ΔH de A para B. Quando eu coloco um ΔH com sinal positivo do lado direito da equação, eu estou dizendo que o sentido do escoamento é de A para B. Se der positivo mesmo, se confirma a minha hipótese. Se der negativo, não se confirma a minha hipótese, eu adotei o escoamento errado, no sentido errado. Por quê? A perda de carga, ela sempre se dá no sentido do escoamento. Nós estamos falando de perda por atrito. Quanto mais a água anda ali, escoa ali na tubulação, maior a perda de carga, a perda de pressão que acontece ali em razão de atrito. Então, ou ela vai entrar com um sinal negativo, ou seja, a energia, a carga total em A menos a perda de carga de A para B é igual à carga total em B. Ou ela vai entrar com sinal positivo do lado direito. A carga total em A é igual à carga total em B mais a perda de carga que aconteceu de A para B. Então, eu estou supondo um sentido do escoamento de A para B, então a perda de carga acontece de A para B e entra com sinal positivo aqui no lado direito da equação. Acontece que quando eu coloco os valores, lembrando que como as vazões são iguais no ponto A e no ponto B, e o diâmetro também não muda, então, portanto, a velocidade é a mesma, e ela elimina aqui essa carga cinética aqui da equação de Bernoulli. Então, eu fico com o ZA, que é 100, mais PA sobre gama, que é 3, igual a ZB, que é 105, mais PB sobre gama, que é 2. Então, mais o ΔH, né? Mais a perda de carga de A para B, que eu entrei com o sinal positivo aqui, supondo o escoamento no sentido de A para B. Então, 103 igual a 107 mais ΔH, ou seja, está dando um ΔH negativo, ou seja, eu adotei o sentido errado, e o sentido correto, então, é de B para A. Aí, como é que a gente calcula aqui a vazão? Lembrando que no escoamento laminar, o F, né, o fator de atrito, é dado por 64 sobre o Reynolds, só vale para escoamento laminar essa fórmula aqui. Eu estou adotando aqui, né, uma viscosidade cinemática para poder calcular o Reynolds. Eu cheguei, então, aqui no valor de F em função de V, né, que a gente não sabe ainda qual que é a velocidade, em função de V, que é igual a 0,005 sobre V. Então, vamos para a equação universal da perda de carga. Já sabendo agora que a perda de carga é 4 metros. Obviamente, não vai entrar com sinal negativo, não existe perda de carga negativa. Esse sinal negativo aqui apenas estava indicando que eu tinha adotado o sentido errado, né? Então, a gente corrige, o sentido do escoamento, portanto, é de B para A. E a perda de carga, obviamente, aqui na equação de perda de carga, entra com sinal positivo. Então, a perda de carga de 4 metros é igual a F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. O F, a gente calculou ele aqui em função de V. Cadê? Está aqui. 0,005 sobre V. Vezes 200, que é o comprimento da tubulação, dividido por 0,0127, o diâmetro em metros, não é em milímetros, corrijam aqui depois, por favor, vezes V ao quadrado sobre 2G. Então, daqui dessa formulação, eu obtenho que a velocidade é 1 metro por segundo. Como velocidade é velocidade vesária, então eu consigo obter a vazão de 0,13 litros por segundo. Vamos então aqui para o exercício 7. A instalação mostrada na figura, a figura já vai aparecer, tá, gente? Está no próximo slide. Tem diâmetro dado, 50 milímetros ou 0,005 metros. Ferro fundido, material com leve oxidação, coeficientes de perda de carga localizadas são dados, porque tem peças aí que nós vamos já ver na figura, né, que vão provocar perda de carga localizada, e foi dado o coeficiente K para a gente calcular pelo método da carga cinética. Determinar, então, usando a equação universal ou equação de Darcy-Weisbach, a vazão transportada. E se eu for reduzir essa vazão para 1,96 litros por segundo, fechando parcialmente um registro que tem ali na instalação, qual vai ser então a perda de carga localizada nesse registro? E qual seria então o seu comprimento equivalente? Então é isso que o problema está perguntando aqui para a gente. Então esse aqui é o exercício, né? Eu tenho 2 reservatórios, um está com o nível d'água na cota 50, o outro está com o nível d'água na cota 45. Esses 2 reservatórios são interligados por uma tubulação e tem um bocado de peça aqui nessa tubulação, né? Tem aqui, tem a curva, cotovelo, 90 graus, curva de raio longo, tem esse registro, e tem a própria entrada de água na tubulação e a saída de água da tubulação, elas também vão ocasionar uma perda de carga. E tem o comprimento aqui que é dado, né? O comprimento total da tubulação, 2 metros, mais 13,15, mais 5,20, mais 25, 45 metros de tubulação. Então,
vamos lá resolver o exercício, né, gente? A gente começa fazendo o croquis ou utilizando o próprio croquis do enunciado, se tiver impresso aí, para colocar as medidas que a gente precisa. Tudo que foi dado do problema. Foi dado do problema que a tubulação é de ferro fundido. Então, a gente busca em tabelas aí, vocês têm aí as tabelas de rugosidade. A rugosidade para o ferro fundido, 0,3 milímetros, ou 0,0003 metros. Primeiro reservatório mantido na cota 50, o segundo mantido na cota 45. A gente tem uma entrada na tubulação, fator K igual a 1, cotovelo 90 graus, fator K 0,9, duas curvas de 45 graus, fator K 0,2, um registro de ângulo aberto, fator K 5, e uma saída de água da tubulação para o reservatório, fator K igual a 1. Como é que eu calculo, então, aqui a perda de carga total de 1 a 2, né? A perda de carga total, ela é dada pelas perdas distribuídas mais as localizadas. Sendo que a perda de carga total é o próprio 50 menos 45. Então, eu tenho que a perda de carga total é de 5 metros, né? E ela vai representar uma soma das perdas de carga distribuídas, que eu calculo aqui pela equação universal, pela fórmula universal, FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G, com as perdas localizadas, que é o somatório aqui dos fatores K, né, de todas as peças, vezes o V ao quadrado sobre 2G. E fiz um indicativo aqui, né, circulei com uma cor aqui as variáveis que são conhecidas. Eu conheço a perda de carga total, não sei como ela se distribui entre distribuídas e locais, mas eu sei qual é o valor total. Conheço o comprimento total da tubulação, o diâmetro e os fatores K das peças. E eu não conheço nem o coeficiente de atrito F e nem a velocidade V. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? O método aqui vai ser iterativo, porque como é que eu vou obter o valor de F e V se eu não sei quanto que desses 5 metros de perda de carga, quanto que é em distribuída e quanto que é em localizada? Então, a gente vai, na verdade, adotar uma velocidade V, calcular o fator F e verificar a velocidade V, e repetir até convergir. Esse seria o processo iterativo. Nós não vamos fazer todas as vezes até convergir, mas eu quero mostrar o procedimento para vocês, e nós vamos adotar aqui um valor razoável que vai ficar coerente aqui para o resultado, tá bom? Então, vamos considerar que a velocidade em escoamento sob pressão, esse é um número importante da gente ter em mente, adutora, rede de abastecimento de água, isso vai variar de 1 a 2,5 metros por segundo. Pode ser um pouquinho abaixo de 1, pode ser um pouquinho acima de 2,5, pode, mas essa é a faixa de valores, né? Então, vamos supor que a velocidade fosse de 1 metro por segundo. Nesse caso, as minhas perdas localizadas seriam iguais a soma aqui dos fatores K, que eu já fiz aqui, né? 1 mais 0,9 mais 0,2 mais 0,2 mais 5 mais 1 dá 8,3. Então, 8,3 vezes V ao quadrado sobre 2G, né? A fórmula da perda de carga localizada. O V ao quadrado, se for 1 metro por segundo, a perda de carga localizada vai totalizar 0,42 dos 5 metros. A perda de carga total é 50 menos 45, são 5 metros. Se essa água estiver escoando a 1 metro por segundo, desses 5 metros de perda de carga, 0,42 vão ser as perdas localizadas nessas peças aqui. Se a velocidade estivesse no limite máximo aí de 2,5 metros por segundo, as minhas perdas seriam mais da metade. Então, varia bem, né? Mas vamos considerar, então, inicialmente, algo exatamente aqui no meio, né? Uma velocidade de 1,75 metros por segundo. Adotando uma velocidade de 1,75 metros por segundo, as minhas perdas de carga localizadas resultam em 1,29 metros. Portanto, as perdas distribuídas vão resultar em 3,71 aqui, para ser mais precisa, né? Mas eu arredondei, ficou 1,3 e 3,7. Então, com esse valor de perdas de carga distribuídas, eu consigo entrar aqui na equação das perdas distribuídas. Só que, justamente, eu não conheço o fator F, né? Mas aí eu entro com o valor da perda que eu adotei a velocidade. Resultou nessa perda localizada. Calculei, então, a distribuída, porque eu sei a total. Então, posso calcular o fator F. Aí, como que eu calculo esse fator F? Conhecido o valor da perda distribuída, eu aplico, no caso, eu apliquei aqui o diagrama de Rose, para calcular o fator de atrito F. No diagrama de Rose, a gente entra com o eixo da abscissa lá
essa equação aqui para Reynolds vezes raiz de F. Novamente, estou adotando, estou supondo que essa água está escoando numa temperatura média aí de 20 graus, que vai resultar numa viscosidade cinemática de 10 a menos 6. Eu preciso da viscosidade cinemática porque ela é variável importante aí para o cálculo do fator de atrito, do número de Reynolds e, portanto, do fator de atrito. E aí coloco aqui os valores, vai resultar em Reynolds raiz de F de 1,4 vezes 10 a menos 4, desculpa, vezes 10 a quarta, sendo que D sobre Epsilon, que no diagrama de Rose a gente entra com diâmetro sobre rugosidade, é 166,7, e isso vai me resultar aqui num fator de atrito F de